O grande investidor Charlie Munger, ele costumava dizer que o sucesso de uma empresa ou de um indivíduo estava ligado ao ambiente que ele estava inserido. Acontece que a maioria dos investidores, na hora de fazer algum investimento, ele pensa, será que esse negócio é bom? Será que esse investimento vai ser bom? E ele acaba ignorando qual o ambiente e qual a estrutura que esse negócio está inserido. Nesse vídeo eu quero trazer como que o capital global de longo prazo pensa na hora de fazer investimento e como o surgimento de negócios ele está estritamente ligado ao ambiente que ele está inserido e que como que isso define basicamente na hora de você alocar e como que isso impacta nas suas decisões de investimento. Eu sou Rafael Chacur, sou gestor de investimento e ajudo pessoas e famílias na construção do seu patrimônio. Fique aqui no vídeo que eu vou te ajudar. A maioria dos investidores, eles olham para empresas pensando na margem, na receita, no crescimento e pouco olham o ambiente que a empresa está inserida. Acontece que, se você pensar bem, entre duas empresas exatamente idênticas, uma que surge em São Paulo, outra que surge no Vale do Silício, qual que tem a maior probabilidade de dar certo? Provavelmente você vai pensar que com certeza é o Vale do Silício. E essa resposta está certa. Acontece é que lá ele oferece um ambiente regulatório, um ambiente de negócios que é muito próspero para o surgimento de ideias. Não é à toa que a Apple surgiu em 1978, a Nvidia na década de 90 e a Tesla nos anos 2000. Isso não é uma coincidência. Isso parte de certos pressupostos que acontece de um ambiente de negócio que surge ideias. E isso não tem nada a ver que o Brasil é ruim ou não, isso é apenas que esse ambiente de negócio que os Estados Unidos oferece, principalmente a região do Vale do Silício, ele oferece um ambiente único em toda a história da humanidade para a criação de novos negócios e de ideias. Isso não é uma coincidência. Eu acho que o primeiro pilar disso tudo é o próprio Vale do Silício. Quando você tem um ambiente de diversas startups como Google, Microsoft, Oracle, Apple, Nvidia, atuando no mesmo ambiente, entre outras agora, como por exemplo Anthropic, OpenAI, atuando no mesmo ambiente, você tem basicamente um imã, né? O talento vai atraindo talento, porque as pessoas querem trabalhar lá, depois sair de lá, quer fundar a própria startup e acaba ficando naquele mesmo ambiente. Acho que a segunda parte desse ecossistema que é construído em volta disso é a questão educacional. Nos Estados Unidos você tem Berkeley ali do lado, você tem que é a Universidade da Califórnia, você tem o MIT, você tem Harvard, você tem as universidades da Costa Leste, que acaba permitindo o ambiente das melhores cabeças estar indo para lá, dado que as melhores universidades do mundo, a educação de ponta do mundo está lá em um ambiente que é auto-renovável, dado que essas universidades elas aceitam filantropia, muitas vezes o fundador de uma startup, o fundador de uma grande empresa atua nessa faculdade, ele quer financiar projetos lá dentro, então ele vira um ciclo praticamente infinito. Isso daí é o segundo pilar. O terceiro pilar é o ambiente regulatório, jurídico e principalmente institucional dos Estados Unidos. Quando você tem uma Suprema Corte que respeita as regras, você tem um Congresso, você tem uma democracia desde 1700. Então, acontece que os Estados Unidos ele permite uma estabilidade, principalmente uma estabilidade monetária também, com o dólar praticamente uma moeda de 200 anos, que tem uma inflação relativamente baixa. Então, você permite um ambiente de negócio próspero também nesse aspecto. E juntando tudo isso, acaba criando o pilar fundamental que eu já citei, que é o magnetismo, é a atração de talentos. Você tem indianos, você tem chineses, você tem pessoas do mundo inteiro que são os melhores talentos que vão sendo retidos e migram para os Estados Unidos, em busca de um trabalho melhor, em busca de um
de viver um sonho e dado que ele consegue exercer o máximo e ser recompensado o máximo que ele pode dentro desse ambiente. Isso não é falta de patriotismo, não é você sair do seu país, abandonar seu país, mas na verdade é você estar inserido num ambiente que proporciona você exercer seu talento. E é por isso que os Estados Unidos hoje ele continua sendo a vanguarda da inovação tecnológica do mundo. Lógico que tem outros países como a China, a Índia, a Europa, que ainda são vanguardistas também em certas áreas. Porém, se você pegar a grande maioria das ideias, na verdade, ainda surgem na América. Para você entender o quão importante é esse ambiente institucional, eu queria trazer outro exemplo. A Argentina, no começo do século XX e final do século XIX, era talvez um dos países mais ricos do mundo, com PIB per capita maior que o da França. Buenos Aires era uma cidade riquíssima, a população era grande parte alfabetizada e com taxas de educação altíssimos. Acontece que durante o século XX a Argentina viveu diversas crises econômicas, saques, no caso congelamento, inflação alta, golpes de Estado, o que acabou levando uma instabilidade institucional e uma regressão institucional do país. Diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, que as instituições conseguiram se fortalecer ao longo do século XX. Hoje em dia, existe uma discussão nos Estados Unidos se as instituições hoje continuam fortes ou não, porém isso é uma discussão para outro vídeo. E no Brasil, eu acho que o exemplo institucional é um pouco mais sutil, né? A gente não tem uma grande destruição, a gente tem negócios fantásticos no Brasil, né? Como as pequenas e médias empresas, que têm diferenciais competitivos, que conseguem ganhar mercado, conseguem entregar, assim como as grandes empresas brasileiras, né? A Petrobras, a WEG, o Itaú, a Gerdau, são grandes exemplos de negócios que estão aí e conseguiram surgir dentro de um ambiente desafiador, tanto tributário, quanto trabalhista e quanto de juros altos. Em país que você tem um juros de 14%, 15%, você fazer um investimento pensando no longo prazo realmente é muito desafiador. Por isso, a questão do Brasil não é questão de competência empresarial. O Brasil está repleto de empresários competentes e você tem diversos exemplos de grandes empreendedores no Brasil. E assim, você está exposto a outro tipo de ecossistema que seja mais favorável e que talvez seja mais exposto à economia mundial e à vanguarda de surgimento de novas tecnologias. Não é você abrir mão do que você tem no Brasil, mas é você também trazer uma diversificação e uma estrutura melhor para o seu portfólio. E como você pode ter essa presença de forma ativa no seu portfólio? Primeiro, ou através de ações diretamente na bolsa, você investindo em negócios, ou você comprando BDRs aqui no Brasil. BDRs nada mais é do que um ativo do qual ele é um espelho de uma ação lá fora. Isso explicando de uma forma muito simples, né? Ele é um ativo que representa um direito de você ter uma ação nos Estados Unidos. Não necessariamente ele é uma ação direta, tá? Apesar de eles terem os mesmos direitos econômicos dependendo da classificação do BDR. Outra forma é você abrindo uma corretora lá fora diretamente e comprando os ativos direto. Você pode comprar ações diretamente ou você pode comprar através de ETFs ou fundos. O interessante de fundos e ETFs é que você consegue fazer uma diversificação maior, né? Você consegue ter uma opcionalidade de não necessariamente querer acertar qual ação que é a melhor, mas você estar posicionado nesses ambientes ou através de uma gestão passiva, através de um ETF ou de uma gestão mais ativa que seja um fundo, né? O legal, assim, através até citando um pouco de ETFs, que você pode até não estar só 100% alocado no mercado americano. Você consegue, através de ETFs que são negociados na Bolsa Americana ou outra bolsa como Bolsa de Londres, você consegue fazer alocações em ETFs de outra parte do mundo, como na China, que são ETFs que são negociados nessas bolsas, só que são lastreados em ativos chineses ou ativos japoneses ou ativos europeus. Você consegue fazer uma diversificação legal também por conta disso. Então, você olhando esse tipo de produto, você pode trazer um pouco de diferencial para a sua carteira. Porém, eu já adianto por aqui, não faça isso sem a ajuda de um profissional. O ideal é sempre você consultar, você ver seu perfil e
ver qual que é o melhor para você e não fazer fazer de uma forma desorganizada, sem uma estratégia bem definida, né? E assim, nesse vídeo eu quis trazer uma ideia de mudança de mentalidade. Não de você tentar acertar uma empresa, de tentar acertar um negócio, seja aqui, seja nos Estados Unidos, mas de você tentar estar inserido ou trazer seu portfólio para os melhores ambientes, para o melhor ecossistema de investimento que mais pode levar à prosperidade. Então, se você gostou desse conteúdo e quiser continuar assistindo, eu convido a se inscrever no canal, preencher aqui o formulário se você tiver alguma dúvida, quiser um contato mais direto comigo, e a gente vai se falando. Um abraço!